Energia potencial gravitacional nada mais é do que o trabalho realizado pela força-peso. Então nós sabemos que o trabalho ele é igual à força vezes o deslocamento. Como nesse caso a força é a própria força-peso, que é dado pela massa vezes a gravidade, e como nós estamos falando em um deslocamento na vertical, ao invés de falar deslocamento d, nós chamamos isso de uma altura h. Isso significa que qualquer corpo que esteja a alguma altura, tem alguma altura em relação ao chão, ele possui uma energia potencial gravitacional. Para você ver que isso é verdade, você pode pegar a sua caneta, levantar e você solta. Quando você solta, por que ela cai? Devido à força-peso. Então existe uma energia potencial associada a ela. E essa energia potencial gravitacional é que faz ela fazer o trabalho por meio da força-peso. E assim como nós vimos no vídeo anterior a respeito de energia cinética, a energia potencial, como é energia, no Sistema Internacional de Unidades também tem a unidade Joule. Olha só este exemplo. Uma carga de tijolos de 50 kg de massa, em repouso no solo, é levada por um guindaste até o quinto andar de um prédio a 15 metros de altura. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo e adotando o solo como referencial, qual que é o trabalho realizado pela força do guindaste para realizar essa tarefa? Porque como não há variação de energia cinética, o trabalho realizado pela força do guindaste em módulo é igual à força-peso desses tijolos. Então, para responder essa letra A, nós podemos escrever que o trabalho da força resultante ele é igual ao próprio trabalho da nossa força-peso, certo? Então, o trabalho da força resultante será igual. Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, né? Então, como a força é a força-peso, eu posso escrever que é mg vezes o deslocamento, que é essa altura h. Então, o trabalho da força resultante será igual a massa, 50 kg, certo? A gravidade, 10, e a altura que eu tenho, de 15. Quando eu faço esses cálculos, eu encontro que o trabalho da força resultante vai ser igual a 7.500 joules. Então, esse é o nosso trabalho da força resultante. Nunca foi tão fácil, né? Aí o que pergunta ali a nossa letra B? Qual que é a variação da energia potencial gravitacional? A variação, né? Então a variação da energia potencial gravitacional, assim como nós vimos no vídeo anterior a respeito da energia cinética, vai ser a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Então, a variação da energia potencial gravitacional será igual. Como inicialmente ele estava no solo, não tinha altura. Então, a inicial ela vale zero. Então, será igual à própria energia potencial gravitacional final, que é dada por mgh, que é a mesma coisa que a gente calculou aqui. Logo, nós temos que a variação da energia potencial gravitacional também tem esse valor de 7.500 joules. Então, além de a gente resolver o exercício, a gente acaba de comprovar que realmente o trabalho realizado pela força-peso é a própria energia potencial gravitacional associada a esse sistema. Exercício 1. Uma bola de futebol de massa de 500 gramas encontra-se em repouso sobre um apoio de 2 metros de altura, conforme mostra essa figura. Determine a energia potencial gravitacional da bola em relação ao solo. Então vamos lá. Nós sabemos que a energia potencial gravitacional ela é dada por meio do trabalho da força-peso, ou seja, ela é dada pela massa vezes a gravidade, que é o valor da nossa força-peso, vezes o deslocamento que ela vai executar. E o deslocamento que ela vai executar é essa própria altura que nós temos aqui. Então, a energia potencial gravitacional é mgh. Então, ficou a coisa mais fácil do Brasil. A energia potencial gravitacional será igual à massa, 500 gramas. Para passar isso para o sistema internacional, eu tenho que ter isso em quilograma. E 500 gramas é igual a meio quilo. Então, 0,5 quilograma. Então, no lugar aqui da massa, eu vou pôr 0,5. No valor da gravidade, eu coloco 10. E no valor da minha altura, eu tenho esse valorzinho aqui, ó, de 2 metros de altura. Quando eu faço essas continhas aqui, eu encontro que 0,5 vezes 10, 5. 5 vezes 2, 10 joules. Então, esse é o valor da nossa energia potencial gravitacional, ok? Aí, o que pergunta ali a nossa letrinha B? A letrinha B diz o seguinte: se o apoio for retirado bruscamente, a bola cai em direção ao solo. Qual que é o trabalho realizado pela força-peso na queda da bola? Então, nós sabemos que
o trabalho realizado pela força-peso, na verdade, ele é numericamente igual à nossa própria energia potencial gravitacional. Então, nesse caso, o trabalho realizado pela minha força-peso, ela terá aquele mesmo valor de 10 joules, ok? Bem tranquilinho, né? Exercício 2 diz o seguinte: uma pessoa de peso 500 newtons desce de elevador do 10º andar do edifício até o térreo. Se o 10º andar encontra-se 30 metros acima do térreo, determine a variação de energia potencial gravitacional dessa pessoa em relação ao térreo. Então vamos lá, eu quero saber a variação de energia potencial gravitacional. Então a variação da energia potencial gravitacional será igual a minha energia potencial gravitacional final menos a minha energia potencial gravitacional inicial. Então, a minha variação da energia potencial gravitacional será igual. Olha só, fala que a pessoa inicialmente ela estava lá em cima, no 10º andar, certo? E que ela desce até o chão. Nós vimos no exercício anterior que a energia potencial gravitacional ela é calculada por meio do produto da massa pela gravidade pela altura. Então, se ela desce até o chão, ela vai ter alguma altura? Não, ela terá altura igual a zero. Então, no final, como a altura é igual a zero, eu não tenho energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional no chão é igual a zero. Então, o que sobra? Menos a energia potencial gravitacional inicial. Então, a variação da energia potencial gravitacional será igual a menos mgh. Então, a minha variação da minha energia potencial gravitacional será igual a menos o valor da massa. Eu já tenho ali que o peso é de 500 newtons. Mas o que significa força-peso? A força-peso não é o produto da massa pela gravidade? Então, aqui no lugar da massa e da gravidade, eu já posso colocar o númerozinho que o exercício me deu, que é de 500 newtons. E no valor da minha altura, eu tenho aqui que a altura é no total de 30 metros. Então, vai ser menos 500 vezes 30. Quando eu faço essas continhas aqui, eu encontro que a minha variação da energia potencial gravitacional vai ser igual a menos 15.000 joules. Beleza? Então, esse é o valor da nossa variação da energia potencial gravitacional. Porque conforme ela vai descendo, a sua energia potencial gravitacional ela vai diminuindo, ok? Então, aqui finalizamos o exercício número 2. O exercício 3 é teórico, diz o seguinte: um ônibus de massa m movimenta-se por uma estrada de montanha. O ônibus parte do alto e desce a uma altura h até a base da montanha. Durante a descida, o motorista mantém os freios acionados de modo que a velocidade é mantida constante durante todo o trajeto. Então, eu fiz aqui uma representação, né? Que ele parte do alto dessa montanha, que tem uma certa altura h em relação ao solo, e ele desce até aqui a base da montanha. Daí, durante a descida, ele desce com velocidade constante, tá bom? Então, em relação à energia cinética e energia potencial gravitacional do ônibus, em relação à base da montanha, assinale as alternativas corretas. Então, a primeira diz: durante a descida, a variação da energia cinética do ônibus é nula. Então, a primeira coisa, o que acontece aqui na descida? Na descida, o exercício falou que a velocidade dele permanece constante. E o que significa a velocidade permanecer constante? Como a minha energia cinética ela é dada pelo produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2, a massa dele não varia. Como o exercício acabou de me informar que a velocidade dele também não varia, logo tem que a energia cinética dele não vai variar. Consequentemente, a variação da energia cinética é nula. Então, essa já é verdadeira. Aí, o 2 já diz: durante a descida, a energia potencial gravitacional do ônibus aumenta. Nós sabemos que a energia potencial gravitacional ela é dada por meio do produto da massa pela gravidade pela altura. E com o passar do tempo, essa altura vai ficando cada vez menor. Quando chega aqui, já tem uma alturinha que ela é menor. Então, como a altura ela está diminuindo, na verdade, a minha energia potencial gravitacional ela também diminui. Logo, essa segunda premissa aqui ela é falsa. E a 3 diz: como a velocidade é constante, a força-peso do ônibus não realiza trabalho. Na verdade, realiza trabalho sim. E o trabalho ela é realizado pela própria energia potencial gravitacional. Então, essa aqui ela também é falsa. O que acontece é que nós temos que lembrar da lei de Lavoisier.
A energia não é criada nem destruída, apenas transformada. Então, aqui nesse ponto mais alto, é o próximo conteúdo que a gente vai estudar. Eu tenho aqui a energia potencial gravitacional máxima, porque eu tenho a minha altura máxima. Mas se ele partiu do repouso, eu falo que inicialmente ele tinha uma energia cinética igual a zero. Conforme ele vai descendo, essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, até que quando ele chega aqui embaixo, eu tenho a minha velocidade máxima. E o que significa essa velocidade máxima? Que a minha energia cinética ela é máxima. E nesse caso, como ele está rente ao chão, aí sim eu teria uma energia potencial gravitacional nula. Mas isso aí é coisa que nós veremos mais para frente. Aqui nós finalizamos a nossa aula resumo, né, a respeito de energia potencial gravitacional, que é o próprio trabalho da força-peso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.